Bom dia. Bom dia. Bom dia, família. Sabem que nós estamos a cumprir aquilo que a Bíblia que a Igreja no seu nascimento fazia. A Bíblia diz que eles se congregavam nas casas. E nós estamos aqui e outros estão ali. É consigo que estou a falar. E outros ainda terão a oportunidade de nos ouvir. E é uma bênção estarmos juntos nesta manhã, na casa do nosso Pai. Como eles que estão, nós estamos também. E eu queria que antes de nós meditarmos na palavra, queria orar e pedir ao Senhor que nesta manhã se dignasse a estar conosco e de não fiquem tristes, mas de uma maneira especial estivesse com o meu coração, me ajudasse, porque eu sinto necessidade dele. E há poucos dias estava a conversar com a minha esposa e ela deu-me um pensamento muito interessante de alguém que disse: a Bíblia é Deus a pregar para os homens. Isto não é nosso, isto é palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa de ser, já está ungida, ela é espírito e vida, já tem tudo o que é necessário e que nos faz falta. E eu só peço a graça para que eu consiga nesta manhã consolar o nosso coração, o vosso coração, porque há coisas eternas mais sublimes e mais importantes do que aquelas que nós passamos no tempo atual. Porque tudo passa, diz a Escritura, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Bendito seja o seu nome. Por isso é que nós louvamos, queremos estar na sua presença e queremos que nesta manhã sopre, não neste lugar, mas sopre da sua palavra alimento, sustento, que traga ânimo e coragem ao nosso coração. Nesta manhã, querido Pai, estamos na tua presença, nós aqui, outros noutros lugares, para ouvirmos a tua palavra. Repito mais uma vez, Senhor, a tua palavra. Palavra que dá vida, palavra que transforma, palavra que corrige, palavra que faz aquilo que nós não somos capazes. E sabemos que o inspirador da mesma, o Espírito Santo, é eficaz no trabalho que faz de a tornar viva para convencer o homem da sua necessidade. Senhor, e melhor que ninguém, tu sabes como cada um está e aquilo que nesta manhã te propões fazer. E eu peço-te encarecidamente que na tua misericórdia me uses, Senhor, que eu seja somente a voz, que eu não seja estorvo para que tu alcances o objetivo para o qual nós nos congregamos neste lugar. E oramos para que haja vida, haja bênção, haja saúde, haja prosperidade no meio do teu povo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu queria que pelo menos tivesse com atenção e não pensasse tanto em si nesta manhã. Pelo menos no tempo em que nós vamos estar a pensar ou a meditar juntos na palavra, pensemos mais naquilo que vamos ouvir do que naquilo que nós estamos a sentir. Quaisquer que sejam as situações, as dificuldades, as lutas, Deus tem algo para nós nesta manhã, mas precisamos de concentrar a nossa atenção nele. Garanto-vos mesmo, em nome de Jesus, peço-vos, como amado, como vosso amigo, como vosso irmão, como sendo parte da família, vamos ouvir a palavra. Vamos esquecer-nos um pouco de nós, porque às vezes ficamos a pensar na nossa circunstância, na dificuldade que temos ou daquilo que estamos a passar,
e passa rapidamente, e se estivéssemos cá, seria tão bom se eu tivesse ouvido, se tivesse percebido. Que Deus abra o nosso coração e os nossos ouvidos para entender. E queria começar por ler um salmo, porque eu não sei se vão pôr, mas se não puserem, eu digo. Pronto. Então, se aqui não tem, eu digo. Eu vou falar sobre Deus é bom todo o tempo. E eu gostava que no seu coração ainda não audível, nem em casa audível ainda não, mas no seu coração diga para si mesmo: Deus é bom todo o tempo. Agora diga comigo: Deus é bom todo o tempo. A Bíblia diz no Salmo 34, verso 6: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas não é só em algumas circunstâncias, não é só quando as coisas vão bem. Deus é bom todo o tempo. Eu não consigo perceber, mas nós vamos. Deus tem trazido palavra ao meu coração e nós vamos perceber que Deus é bom todo o tempo. E eu vou pedir que nós, algumas vezes, voltemos a pensar e a dizer no nosso coração: Deus é bom todo o tempo, porque eu preciso que isto fique gravado em mim, porque há momentos de dificuldade em que nós pensamos que Deus não está. Não é verdade. Deus é bom todo o tempo e Deus está em todo o tempo conosco, quaisquer que sejam as circunstâncias. Provai e vede. Se a pessoa não prova, se a pessoa não vê, não sabe que Deus é bom. Mas quem já provou, quem já viu, diz a Bíblia: bem-aventurado o homem que nele confia. E é isso que nós fazemos questão de nesta manhã fazer. Há coisas que não são um fim. Esta situação que nós estamos a atravessar, ela vai concluir-se um dia. Não sei quando. Sou mais, não digo mais otimista, mas alguns ainda vão falar de uma terceira e de uma quarta vaga, mas eu acredito que vai haver um tempo em que isto vai deixar de existir, só fica a memória. Deus em todo o tempo é útil. Deus em todo o tempo na nossa vida é necessário. Deus em todo o tempo da nossa vida é fiel. Deus não muda consoante as estações ou as modas. Deus permanece sempre o mesmo e tem uma forma de trabalhar que eu preciso de me encaixar. Eu é que preciso de me encaixar no seu plano, no seu propósito e na sua mente em relação a mim. Deus não é meu criado. Deus serve-me, Deus abençoa-me, Deus cuida de mim, Deus pega-me ao colo, Deus mima-me. Mas eu tenho que entender que a minha vida em tudo depende dele e eu preciso de me encaixar para perceber as coisas que me acontecem. Há um plano, um propósito dele que é maior, mais excelente. Por isso é que eu digo que Deus é bom todo o tempo. No livro de Gênesis, eu quero contar-vos a história de um homem que alguns conhecem, mas de alguma maneira Deus me trouxe a este homem para pensar em nós, e eu gosto da história dele. Gênesis capítulo 37 fala de um homem que muitos de nós temos esse nome, José.
E o que é que José já foi há tanto tempo tem a ver conosco? Muito. Porque eu também sou José, mas não vou falar da minha história, vou falar da história deste homem. E começa por dizer o capítulo 37, verso 1, o seguinte: E Jacó, que é o pai de José, habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E há pessoas que começam a pensar, pois este é um perigo. Não, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, vamos ser honestos, está bem? Em casa e aqui, vamos ser honestos. Qual é, ou quem de nós, com 17 anos, não fez asneiras? Ainda éramos uns miúdos. Sabíamos lá que trazer... Olha, o mano fez isto, olha, o teu filho fez aquilo. Não fazíamos ideia. José era um miúdo, 17 anos, estava com os irmãos, não era ele que apacentava com eles. Eles eram maiores, eram mais velhos, mas as coisas ruins, aquelas coisas que eles faziam, ele trazia e dizia, oh, pai, sabes, eles estão a fazer isto. E a Bíblia diz... E Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, todas as conversas sempre havia transtorno. Eles não aguentavam. Já não era pacificamente, já não havia tranquilidade na conversa, já estava uma mágoa, uma amargura no coração deles, então não o tratavam muito bem. E a Bíblia diz, sonhou também José um sonho, e ainda tinha 17 anos. Estão cá? Estão aí? Por favor, não se vão embora, só no fim. Ainda tinha 17 anos, e sonhou, todos nós sonhamos, mas os nossos sonhos... não os contamos aqui. E diz a Bíblia que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Eis que estávamos, e disse-lhes, ouvi, pois, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Quer dizer, o volume das coisas contra José aumentava. Ele já tinha um saldo muitíssimo positivo contra ele. Miúdo com 17 anos. Na sua simplicidade, ele contou, ele podia até nem ter contado. Os teólogos dizem que foi uma insensatez José ter dito isto. Eram coisas que ele devia guardar no coração. Mas o conhecimento que ele tinha de Deus era tão pouco, a não ser por estas pequenas coisas que estavam a acontecer com ele. Porquê é que os outros hão de ficar com inveja? Já o detestavam porque ele, não digo que trazia más conversas, mas dizia as coisas que aconteciam, que eram reais, mas não devia contar, era um miúdo, os sonhos devia ter guardado com ele, podia até não aumentar a amargura, a dor, o aborrecimento que os seus irmãos tinham. Porquê é que eu falo sobre isto? Porquê é que a Bíblia nos fala nesta manhã sobre isto? Porque muitas vezes pensamos que aquilo que nos acontece tem a ver com o nosso percurso, tem a ver com as nossas escolhas. Nem sempre é assim.
Estão cá? Nem sempre é assim. Porque nós nascemos destinados a ir passar uma eternidade longe de Deus, num lugar chamado inferno. Foi preparado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que se esquecem de Deus. Essa era a nossa condição. Mas Deus mudou o curso. Deus mudou, transformou tudo isso. Não é por culpa de escolhas ou de situações que nós passamos o que passamos. É tudo plano e propósito de Deus. Deus sabe escrever onde as linhas fazem curvas, que nós não somos capazes. Aprendemos a escrever a direito, mas Deus escreve tudo direitinho, mesmo que as coisas estejam assim. Há 17 anos. Tive um sonho, sonhei com isto. Ele não disse, eu interpreto desta maneira. Os outros é que interpretaram. Tu vais reinar sobre nós. Tu vais ter domínio sobre nós. Quem é que te julgas? És um, não digo, pirralho. Com respeito. És um miúdo. Ainda há meia dúzia de dias tiraste as fraldas, já te consideras um adulto? E a Bíblia continua. E sonhou ainda outro sonho. Eu não acredito que ele vá contar. E o contou, pronto, a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Faz lembrar Maria em relação a Jesus. Jesus fazia quando era ainda miúdo, ia ao templo, aparecia no templo com os doutores da lei, conversando com eles, falando de coisas com eles. Provavelmente os doutores ficavam assim admirados. Onde é que é esta criança? Isto é filho de quem? Quem é? E aquilo que se dizia, que se pensava, Maria guardava no coração. Espera lá, isto é importante. Guardemos nós nesta manhã. Guardemos nós nesta manhã estas coisas no nosso coração. José, eu não posso dizer que ele conhecia Deus, mas Jacó, seu pai, era herdeiro de uma promessa feita ao seu avô Abraão. Ele estava na linhagem. Havia o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, que mudou de nome para Israel. E José era filho de Israel ou de Jacó. E este miúdo, não os grandes, mas o miúdo começou a ter sonhos e compartilhou. E a Bíblia diz que um dia o pai disse-lhe: olha, vai ver onde é que estão os teus irmãos. A pastorear o rebanho. Mas alguns vão pastar. O filho pródigo procurava alimentar-se com as bolotas que os porcos comiam. Ele estava a tentar pastar também. Não se alimente de coisas à toa, que não fazem sentido. Alimente-se da palavra. Coma do pão de Deus, que este pão dá vida. E a Bíblia diz que ele foi. E a Bíblia diz no versículo 15 do mesmo capítulo: e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. José tinha ido muitas vezes ao campo onde os seus irmãos estavam com o rebanho. Mas naquela altura eles não estavam lá e ele estava desnorteado. Para onde é que eles foram? E houve um homem que o encontrou e perguntou-lhe: o que é que tu procuras? E ele lhe disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peste, onde é que eles apacentam? E disse aquele varão: ora, foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. Depois a Bíblia diz no versículo 23: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, que o seu pai lhe tinha feito porque o amava mais
do que aos outros, e porque era filho da sua velhice. E diz, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela, porque senão morria afogado, provavelmente. A Bíblia continua a dizer, já agora, no versículo 27, vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. No verso 36, que é no final do capítulo 37, diz, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E agora alguns de nós vamos pensar, pois, se ele não tivesse feito o que fez, tire daí a ideia. Porquê é que não deixa ou não se deixa perceber que Deus é que está no controle? Deus em tudo é bom. Eu não entendo, eu não percebo. Porquê é que estas coisas têm que acontecer comigo? Não pergunte porquê, diga para quê. Deixe que seja Deus a guiar os seus passos por onde Ele quer, porque tudo o que Ele faz, faz bem feito. Deus é bom em todo o tempo. E eu confesso, quando preparo, eu procuro não gritar, mas há coisas que mexem no meu coração, desculpem. Mas é a minha forma, já não consigo ser de outra maneira. Isto mexe no meu coração. As coisas começam a ir de mal a pior. José podia ter pensado, há alguma coisa que não está bem. Onde é que estão os sonhos? E podia ter razões para dizer que tudo estava mal. O meu pai não me devia ter mandado ver dos meus irmãos. Porque senão agora não estava aqui vendido a um Potifar que não conheço de lado nenhum, nem falo a língua que ele fala. Sei lá quem é este homem. Porquê é que fui dar ouvido àquele homem? Aquele homem que me diz que os meus irmãos estavam em Dotã. Porquê é que me apareceu este homem ali no meio do campo? E ele podia se queixar, havia razões para se queixar, para estar ali. Porquê é que os irmãos tomaram a atitude de o lançar numa cova e o deixar ali? Onde é que está Deus no meio disto tudo? Deus está lá. É mais real do que a cova, é mais real do que o varão, é mais real do que a ordem do Pai. É mais real do que o dinheiro com que os irmãos o venderam. E depois chegamos ao capítulo 38, a história de José acabou. Porque fala de Judá e de Tamar. Acabou. Como é que alguém começa a vida e de repente acaba assim? Onde é que está Deus no meio disto tudo? Deus está no controle absoluto, pleno, de tudo. Não entendo, não percebo, mas eu creio. Nós não fomos feitos para entender nem para compreender, mas para crer. Mas Deus não se importa que haja inquisidores honestos. Jó era um inquisidor honesto. Padeceu o que padeceu, mas era honesto. Senhor, estas coisas. E depois Deus trata-o com tanto carinho, pegou nele ao colo e disse-lhe assim, anda cá, Jó. Onde é que tu estavas quando eu fiz isto e quando eu fiz aquilo? Mas acabar a história de José assim tão abruptamente, já acabou? Porque alguns pensam que no meio das desgraças a sua vida acabou, já não há nada a fazer. Por favor, onde é que nós estamos? Afinal, onde é que está o Deus que você e eu conhecemos e que provamos e vemos que Ele é bom? A Bíblia diz no capítulo 39, no 38 não acabou.
Passou para o 39 e José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor, louvado seja Deus, apetecia-me pular se eu pudesse. E o Senhor estava com José. Faz-me lembrar aquela história de Daniel, quando meteram os 3 amigos de Daniel na fornalha, e o rei diz: então não pusemos 3, como é que agora estão 4? Quantos é que foram vendidos para o Egito? Um, chamado José, agora aparecem 2. Amém. Aparecem 2, meu irmão, minha irmã, meu amigo. 2. José, e o Senhor estava com ele. Ah, mas isso é a sua imaginação. Minha quê? Minha quê? Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. Estavam 2 ou não estavam? Onde é que Deus abandonou José? Nunca. Louvado seja Deus. Deus é bom em todo o tempo. Até o eunuco Potifar viu que o Senhor... Então eu comprei um, agora trago 2 comigo. Riam-se, sorriam com isto, porque isto é de encher o coração, a alma. Eu posso não ver porque não quero, estou tão absorvido com as minhas dificuldades, com as minhas lutas, que nem me apercebo que ali basta só fechar os olhos e ver que Deus está aqui comigo. Deus está contigo aí, Deus está conosco aqui, quem quer que sejas que nos ouves. Eu gosto disto. Quando pensamos que acabou, que a vida, pronto, olha, José, acabou-se o filme, acabou a história, coitadito, olha, foi lá para o Egito. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José e Potifar deu conta, espera. Este negócio saiu-me rentoso. Porque isto é a palavra, isto é vida. Eu amo esta palavra, eu amo esta pregação de Deus. E a Bíblia diz, e o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. A partir daqui, José não está mais sozinho. Tem um companheiro de viagem. Eu não encontrei aqui que ele era escravo, mas supomos que sim. Mas depois há uma outra coisa muito interessante. É que a amizade entre os 2 vai se desenvolvendo, porque a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Potifar era eunuco, mas era casado e tinha uma senhora. E a senhora pôs os olhos em José. E José tinha boa aparência. E pensou: eu vou convidar este moço a vir até ajudar a limpar ali o pó no meu quarto. Quis fazer-lhe mal. Quis levá-lo a pecar contra Deus. E José diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Porque estamos os 2 nisto. Eu não vou fazer este mal, eu não vou fazer mal ao meu amigo. E depois, a decisões bem tomadas,
vêm consequências aceitáveis. Não queres? Vais para a cadeia. Mas José, diz-lhe Deus, não vais sozinho. Vocês desculpem eu estar assim, desculpem em casa, mas quando nós nos alimentamos desta palavra e nós percebemos que Deus é bom em todo o tempo, eu não vou dizer, não vou usar a expressão. O verso 21 ou 20 diz: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O verso 21 diz: o Senhor, porém, estava com José. Querido Deus, tu honraste-me, eu vou te honrar. Não foi o salmista que disse, no mais célebre dos salmos, o 23, no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. José não se queixou. Para onde é que eu vou? Aliás, desculpem, eu perguntei mal. Para onde é que me vai mandar, ou para onde é que nos vai mandar? Vocês vão para a cadeia. José foi, mas Deus foi com ele. E a Bíblia diz que lhe estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que tu e eu passamos onde a mão de Deus não esteja? Não olhes para a condição. Lembra-te que há um Deus poderoso, grande, bom, benigno, cheio de misericórdia e de bondade, que estende a sua mão sobre ti e está no controle da tua e da nossa vida. Que bênção grande! E que digam aos quatro ventos e pelas televisões e por tudo quanto quiserem, que vem 5, vem 6, vem 7 e vem o 20 ou o 21. Haja o que acontecer, suceda o que suceder, Deus está no controle da nossa vida. A nossa vida pertence a Ele. E às vezes é preciso alguns serem mártires para que outros nasçam na fé. Eu ouvi no princípio desta pandemia, tanto eu como a minha esposa, e falámos sobre isso. Um pastor italiano foi infectado com o Covid e foi para o hospital com a sua Bíblia. E aproximaram-se dele para o tratar médicos e médicas, porque não é só um, são um grupo que trata de cada um, vão cuidando. E quiseram saber a razão, e ele disse-lhes quem era. E acabou por partir, mas a semente ficou no coração daqueles que se entregaram a Jesus pela fé deste homem. Deus honra-te de onde tu estiveres, esse é o seu plano para ti. Deus está cuidando de ti e de nós. Não vejas as circunstâncias adversas, vê o Deus que é bom em todo o tempo. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa, diz o verso 23 do capítulo 39 de Gênesis. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Não era só Potifar que via.
Eu fiquei espantado, eu disse: Senhor, eu estou a descobrir aqui coisas que parece-me que nunca tinha visto. Às vezes nós pensamos que Deus na nossa vida passa despercebido aos olhos dos outros. Não é verdade. Não é verdade. Família, não é verdade. Os outros veem Cristo na nossa vida. Veem, se nós tivermos a coragem e a hombridade de dizer: então, onde é que está o teu Deus? Espera que Ele já se vai mostrar a ti. Tem paciência, espera só mais um pouco. Que Deus está no controle. E diz a Bíblia que o carcereiro viu que o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Surge mais um episódio. Na mesma cadeia vem estar o copeiro e o padeiro de Faraó. E tiveram sonhos. Mas que eu saiba, quem dá os sonhos é Deus. E quem dá a interpretação dos sonhos são os irmãos de José. Não. Eles interpretaram mal o sonho. Terás domínio? Tu vais reinar sobre nós? Quando eles contaram: estamos... O que é que se passa no vosso coração? Porque ele era o chefe da guarda, ele era o chefe da cadeia. Olhou os dois homens e disse: o que é que acontece? Vocês hoje não estão muito bem. Ele deu-se conta. Aconteceu isto, eu sonhei, tive um sonho assim. E José diz assim no versículo 8 do capítulo 40. Temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Significa que estão juntos. Vocês contam a mim e Deus vai ouvir e é capaz de me dizer como é que é. Porque cada um sabe o lugar que ocupa. Tu não tens todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. Mas se tivermos ouvidos para ouvir as dificuldades dos outros, temos palavra de Deus para lhes dar. Nada acontece na nossa vida por acaso. E o copeiro contou: eu sonhei desta forma ou desta... eu não vou contar tudo, senão ficávamos aqui amanhã e ainda o feriado e outros dias, e depois nós saíamos daqui, era uma carga de trabalhos. E o copeiro: está bem. O padeiro, ele disse: eu gostei da interpretação que o rapazito fez. Olha, eu também sonhei, só que um foi restituído ao cargo e o outro acabou por morrer. E normalmente, há coisas que nós fazemos em que pensamos que temos que nos libertar das situações e esquecermos de que Deus está conosco e Ele é que vai livrar-nos das situações. E José disse ao copeiro: olha, quando tu fores restituído ao teu cargo, lembra-te de mim, intercede por mim a Faraó. Aqui, a meu ver, ele fez mal. A meu ver, porque nós falhamos tantas vezes. Eu tenho consciência de que sou falho. Sou humano. Em pecado fui concebido. Eu vivi no pecado e para o pecado quando não conhecia Jesus. Mas agora que eu ando com Jesus, eu sei que José não podia ter pensado só nele, ele devia ter pensado nele e em Deus, porque eram os dois que estavam na cadeia. Mas José estava a pensar: se houver uma forma de sair disto, então não é tão bom estar com Deus onde Ele estiver? Pergunto eu. Não é bom estar com Deus onde Ele estiver?
Mas José pensou, não, eu preciso, olha, lembra-te, por favor, intercede por mim a Faraó, porque eu estou aqui, não gosto muito. Não gosta, está com Deus, é chefe. Mas a Bíblia depois diz no capítulo 41, a nossa ajuda vem do Senhor. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E Faraó chamou os adivinhos, as pessoas que podiam ajudar na interpretação, e disse, venham e digam o que é que aconteceu comigo. E nenhum conseguiu. Mas a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 41, falou o copeiro mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro, então sonhámos um sonho, eu e ele, cada um o seu sonho, e conforme a interpretação do sonho, ali estava um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contámos, e ele interpretou. 2 anos inteiros ele esteve ali. E foi nessa altura. Então José foi levado a Faraó, e no versículo 16 diz, e respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. A interpretação não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. No versículo 25 diz, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. Esta palavra, diz o verso 28, é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. E a situação continua. Faraó soube o que é que aconteceu e ele diz, porque ele também diz aquilo que já Potifar tinha dito e que o carcereiro morto tinham dito. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Por mais que seja difícil a tua situação, Deus está contigo em todo o tempo. Eu entendo que às vezes nós não queremos passar, mas se Deus quer, deixa de estar sossegado, quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E foi levantado José abaixo de Faraó, José debaixo de Faraó, não havia mais nada. Um dia os irmãos vieram e José foi guardando no coração aquilo que ia vendo, e vieram uma vez e vieram 2 vezes, até que no capítulo 45 e eu tenho que dizer que Deus é bom todo o tempo. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui a todo o varão, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José, verso 3 do capítulo 45, quando tínhamos pensado que a história tinha acabado no 37. Louvado seja Deus. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? Notem o espanto dos irmãos. Não sabemos nada dele, não sabemos o que é que lhe aconteceu. Se foi para o Egito, não faziam ideia, só sabiam que o tinham vendido. Aquele grupo de midianitas que ia a caminho do Egito. Não sabiam mais nada. Agora aparece alguém e diz, eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. José, meu pai? Será que é este? Aquele que nós deitamos na cova? Será que é este que tirámos a túnica e deitámos com sangue de animal e dissemos ao pai que ele tinha morrido?
Não puderam. E José disse aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Eu não sei o que é que tu estás a passar e a razão pelo qual estás a passar, mas está no plano e no propósito de Deus. Descansa nele. Descansa nele. Eu gosto disto. Deus enviou-me diante da vossa face. Porquê é que teve que ser assim? Porquê é que ele teve que passar momentos de agrura, de dificuldade, de luta atroz? Mas Deus estava lá. Deixa, não te preocupes, eu estou aqui contigo. Virá o tempo do teu livramento e do meu livramento. Há poucos dias estava a conversar com a minha esposa e ela disse-me: sabes, um dia, conforme diz Apocalipse 22, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais separação, não haverá mais morte. Isto é bom. Deus é bom em todo o tempo. Deus não está a pensar só aqui. Os seus irmãos estavam atemorizados. Não, Deus trouxe-me adiante de vós. Então, mas não devia ter apanhado o autocarro, sem ter que estar no confinamento. Comprava o bilhete e ia diretamente para o Egito e as coisas resolviam-se. Não, porque Deus sabia que havia um tempo de fome que viria alguns anos mais tarde. E porquê tão cedo? Porquê é que o levou a passar por tanta dificuldade? Está nas mãos de Deus, deixe-se estar. Está seguro. Porque Deus é bom em todo o tempo. Pensa nisto, Faria. Eu tenho que pôr isto no meu coração. Aconteça o que acontecer ao longo do meu percurso, da minha jornada até ao fim, Deus está no controle. Deus é bom em todo o tempo. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. José está com uma consciência absoluta. Tudo o que está a acontecer, tudo o que aconteceu comigo, foi Deus. Não foi culpa de, nem de A, nem de B, nem de C, nem da circunstância C. Aquilo que está a acontecer conosco está no plano e no propósito de Deus. Por isso é que diz a Bíblia no Salmo: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom todo o tempo. Família, Deus é bom todo o tempo. Eu não entendo, não compreendo, mas eu creio de todo o meu coração. E nesta manhã, meu Senhor, eu peço que esta palavra fique firme no nosso coração, porque Tu não fazes nada em vão. Tudo o que fazes é bem feito. E Tu estás conosco. Isso é segurança para nós. Não importam as circunstâncias, se são melhores, se são piores, se padecemos um mal ou outro mal.
Eu sei que não é fácil de levar, Senhor, mas eu sei que em todo o tempo Tu estás conosco e Tu és bom, 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 todo o tempo. Por isso aceita a gratidão do meu coração e que esta palavra, Senhor, fique guardada no nosso coração, no meu coração, no coração dos meus irmãos, da minha família espiritual, Senhor. E que nos consoles nesta manhã, neste dia, durante estes dias, durante o tempo que for preciso, Senhor, que não nos esqueçamos que sempre estás conosco e que os outros vão ver que Tu vives em nós e através de nós. Aceita a gratidão do meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer estar convosco nesta manhã.